Você assistiu o vídeo que eu falei sobre a técnica sucuri do Glenn Greenwald? Se não assistiu, eu recomendo você assistir, tá? É o vídeo número 1 de hoje. É o vídeo número 1 que eu falei. Não, é o 2 do meio-dia, a técnica sucuri. Pois é, o Glenn Greenwald continua utilizando essa técnica aí contra o Alexandre de Moraes. O que é essa técnica? Que eu explicando rápido. Você solta uma nota, a pessoa rebate, né? Então, a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald soltam uma nota, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes vem e rebate. Ao rebater, ele reconhece que aquilo é verdade. E aí o Glenn Greenwald já tem um contra-ataque preparado para rebater aquilo que ele disse. Então, ele se contradiz. Ele vai mostrando contradições daquele que o Glenn Greenwald quer pegar. Ele fez isso com o Moro. Ele colocou o Moro na bandeja. Desmoralizou o Moro com a Operação Vaza Jato, lembra disso? Foi dali que começou toda a estrutura para a derrubada do Sérgio Moro. O Glenn Greenwald está fazendo isso, ele está soltando pílulas, né? Pílulas e mais pílulas do que foi discutido naqueles grupos dos assessores do ministro Alexandre de Moraes. E eu achei interessantíssimo. Teve uma matéria que ele divulgou, foi na Folha de São Paulo, a Gazeta Brasil também divulgou, diz o seguinte, olha isso, que insano. A frustração da equipe de Moraes com a Interpol, no caso Alan dos Santos. Abre aspas. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião. O Alan dos Santos é aquele jornalista que está fugido, né, para os Estados Unidos. Ele já fugiu para os Estados Unidos já tem um tempo. A hora que ele viu que realmente a coisa ia esquentar para o lado dele, que realmente o Alexandre de Moraes quer a cabeça dele de um jeito ou de outro, né? Aí ele simplesmente foi embora. São ordens e mais ordens do Alexandre de Moraes para prendê-lo. Acontece que o Alexandre de Moraes mandou colocar o Alan dos Santos na Interpol, né? Ou seja, na lista de mais procurados do mundo, como se fosse um mega criminoso. A França e os Estados Unidos se recusou, falou, não, isso aqui tem cara de perseguição política, eu não vou pôr esse cara na Interpol. Os juízes ficaram bravos. No dia 14 de novembro, né, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes enviou uma mensagem para o Ayrton Vieira, com um link para um vídeo do Alan dos Santos e uma mensagem pedindo para que Vieira falasse com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho, que tinha sido mandado para a Interpol para colocar com um alerta vermelho, sabe? Urgência pior do que qualquer narcotraficante aí, né? Vieira respondeu que já havia acionado a Interpol no Brasil, mas o escritório central da Interpol em Lyon, na França, não havia incluído o nome de Alan no alerta vermelho, sugerindo um possível viés político. Todo mundo sabe que tem. Vieira afirmou que mesmo após vários pedidos, o alerta não foi emitido e a extradição pelos Estados Unidos ainda não foi respondida oficialmente. As mensagens trocadas entre os juízes evidenciaram um crescente descontentamento com a postura da Interpol e dos Estados Unidos, com Vargas descrevendo a situação como, abre aspas, uma sacanagem. Ele chegou a comentar em tom mais severo sobre a possibilidade de enviar jagunços para capturar Alan dos Santos e colocá-lo em um avião de volta ao Brasil. Como é que você justifica a fala de juízes falando em contratar jagunços para pegar um cara que a Interpol reconheceu que não, isso aqui é perseguição política? Então, assim, é um nível extremo. E o Glenn Greenwald mostra que ele veio para enfrentar o negócio e vai soltando pílulas, vai soltando. Vai chegar uma hora que a imprensa toda vai estar do lado dele, o sistema mundial. Dessa vez, nós não estamos falando de bolsonaristas fazendo denúncias contra o Alexandre de Moraes. Porque bolsonaristas, ninguém quer ouvir os bolsonaristas. A imprensa, a grande mídia, os órgãos internacionais, não. Você tem que entender que existe uma culturazinha woke. Agora,
o Lula escancarou tanto os abusos aqui do Brasil, tá tão escancarado que o mundo tá olhando para o Brasil e falando, opa, aquilo ali fala que é uma democracia. E aí eu tenho os jornais progressistas, Folha de São Paulo, Antagonista, eu tenho, sabe, um monte de jornal, Metrópolis, o Estadão, até o Globo, até um jornal nacional, sabe, tacando-lhe pau nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a Cruzoé aqui, investigador, acusador e juiz, como a Vaza Jato, a Vaza Toga pode afetar Alexandre de Moraes e os inquéritos que ele conduz no STF. O relator dos inquéritos sigilosos das fake news e das milícias digitais no STF, o ministro Alexandre de Moraes requisitou relatórios a um órgão com poder policial do TSE. Então, sabe, todo o contexto aqui começa a mostrar, a apontar, a mirar no ministro do Supremo Alexandre de Moraes. É essa a realidade que está acontecendo. A Folha de São Paulo continuou, e não é só o Glenn Greenwald. Mostra que todos da Folha de São Paulo estão alinhados. Olha o Hélio Gaspari aqui. STF se meteu onde não deve. Virou vidraça. Combate às armações do bolsonarismo perdeu com blindagem a Alexandre de Moraes. Ou seja, ninguém nega que esses jornais progressistas, essa imprensa aí, ela é anti-Bolsonaro, é anti o sistema neoliberal, liberal, antiliberalismo, eles querem o progressismo, eles são essa turma woke, ninguém nega, eles detestam a direita, mas eles estão vendo que entre perder, né, a narrativa para a direita e entender que eles estão agora na mira do fuzil chegando no paredão, aí eles resolveram agir. Faz tempo o juiz Sérgio Moro ainda não era um campeão nacional, com a Lava Jato, que encarnaria as inspirações gerais encarcerando empreiteiros larápios. Ou seja, falando do Sérgio Moro, que encarcerou aí os corruptos, né? Julgava-se um habeas corpus e o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: o juiz é órgão de controle no processo criminal. Tem uma função específica. Ele não é sócio do Ministério Público e muito menos membro da Polícia Federal. Isso aconteceu em 2013 contra o Sérgio Moro. O que mudou no posicionamento agora? Que o ministro do Supremo pode tudo. Pode ser investigador, eu estou complementando a matéria da Cruzoé. Ele pode ser investigador, ele pode ser acusador e juiz ao mesmo tempo. Isto não existe. Então, demorou, né, para a massa cinzenta dessa turma woke progressistazinha aí da velha imprensa entender que a gente está indo num sentido que talvez não tenha mais volta. Olha só, matéria do Estadão. Mais uma crítica aqui ao Lula. Sem saber o que dizer, Lula fala em nova eleição ou governo de coalizão na Venezuela. Para o petista, a Venezuela de Maduro não é uma ditadura, é só um regime desagradável. Torneirinha de asneiras. Ai que apelido bom que o Estadão colocou para o Lula. Torneirinha de asneiras. Uma coisa é empreender esforços diplomáticos para evitar um banho de sangue na Venezuela. E outra muito diferente é ofender a inteligência alheia e a oposição venezuelana. Outra é tentar tirar, né, as declarações e as acusações de violações de direitos humanos contra o Maduro. Cara, eu não consigo entender a pessoa que ainda hoje, depois de tudo que é demonstrado, né, consegue permanecer defendendo esse sistema. Há uma insanidade mental aí. Cara, nunca foi pela democracia, pelo amor de Deus. Não é possível que depois de quase 2 anos de descalabro, de trazer o Maduro aqui com honra de chefe de Estado, chamar ele de homem bom, agora ser o maior fiador do autoritarismo do Maduro, o Lula, ele quer se tornar uma espécie de líder das ditaduras, é isso? Ele viu que não consegue pagar de Mandela, de o homem apaziguador, já acabou essa história, agora ele quer ser o líder
das ditaduras, ele quer ser o porta-voz aqui na América do Sul do autoritarismo, né? Nem isso ele consegue. O Daniel Ortega já apontou o dedo do meio para o Lula e mandou ele vazar, pegar a mochilinha e vazar da Nicarágua, porque o Lula não consegue nada. Nada. Entendeu? Então, assim, o Lula é aquela coisa insossa que precisa mentir para a sociedade que é um democrata e, na prática, os anseios dele são nítidos e escancarados. Todo mundo sabe que o Lula queria era correr lá, dar um grande abraço no Maduro e falar: parabéns, meu presidente. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque o Brasil ainda não é tão burro assim. Ainda não é tão burro assim. E aí, eu não estou falando nem só, sabe, Brasil. Olha isso aqui, o Brasil é uma vergonha, sabe? A América Latina se converteu na única região do mundo com processos de resistência ao neoliberalismo. É uma bruta de uma mentira isso aí, né? Então, o Emi Sader aí, que é sociólogo e político, falou uma tremenda de uma asneira, né? Porque você vê muitos lugares, tudo quanto é lugar autoritário e ditador, não quer saber do liberalismo econômico. Em suas análises, Emi Sader ressalta como um pesar das oscilações políticas e econômicas. Países como Brasil e México lideram a luta contra o liberalismo, neoliberalismo, como eles chamam, né? Nunca a América Latina havia experimentado um período de tanta incerteza sobre o seu futuro. Entre agitações, o continente chega à sua terceira década do século com apenas 2 países, os mais importantes, com governos anti-neoliberais, Brasil e México. Não é antiliberal, é apoiador de ditadura mesmo, vamos falar o português, claro. Eu sei que lá, durante o período eleitoral, se falasse isso, era uma multa gigantesca. Hoje, para multar, vai ter que multar um monte de jornal, porque os jornais estão falando isso abertamente, né? Tá escancarado. Sabe, eu sinceramente, eu fico assustado em ver que ainda tem gente que se diz intelectual, que se diz defensora de democracia e ainda apoia esse tipo de postura, esse tipo de gente. É assustador, né? Vamos lá. Outro ponto que a gente vai falar, vamos falar de novo do Pablo Marçal? Da Ibope, é bom, bora falar sobre ele. Olha, o Tarcísio de Freitas falou que e vocês me criticaram aí de novo, tem problema não, tá? Você é fiel às minhas convicções. Eu prefiro um cara como o Pablo Marçal, que fala na lata, cara. Eu tô de saco cheio desses políticos, eu já tô com um asco já desses políticos almofadinhas que chegam, porque eu vou fazer isso. Cara, eu não acredito em nada que político promete, cara. Nada. Mas eu tô afim de ver um cara sacudir o sistema aí. Olha esse vídeo aqui do Pablo Marçal. Você me dá seu comentário aí sobre o que você acha sobre isso aqui. Você concorda com ele? Não concorda com ele? O que é seu ponto de vista? Cheio, se for pra arrebentar com tudo, eu vou arrebentar. Vocês não estão entendendo o nível. Você tá olhando aqui nos meus olhos, eu tô pronto pra perder tudo que eu construí. Eu não queria falar isso agora pra esses caras não tomar agora, mas ao longo do tempo eu sei o que vai acontecer. Eu comecei a multiplicar minhas empresas pra outros países, porque eu já sei o que vai acontecer aqui nesse país. Esses caras controlam o COAF, controlam o CARF, esses caras estão rastreando cada pagamento meu, tudo, mandaram recado 1000 vezes. Às vezes eu mando pix com recado pros caras, só pros caras chorar de rir ali, de tanto ficar investigando a gente. Eu já sei o que esses caras vão fazer, mano, e tô pronto pra isso, mas eu não vou falar pros meus filhos que eu fui um cu, entende ou não? Sim. Então se quer quebrar, entra na fila e vem pra cima. Se o povo tiver a revolta no coração que eu tenho, não tem chance, nós vamos resolver esse país, cara. Eu tô falando pra vocês, não tem ninguém que aguenta a pressão do jeito que eu aguento. Fiquem em paz, assim como o meme do helicóptero. Calma que eu tô aqui, não vou deixar vocês na mão. Fiquem em paz que eu vou pra cima. Marçal, você parece um doidinho, é o doidinho que mais tem resultado no Brasil, filho. E aí, o que você me diz sobre esse comentário do Pablo Marçal aqui? Segundo, alguns aí eles baixam muito o nível. Mas para mim baixar nível é isso aqui. O Daniel José ele denunciou um perfil aqui que, pelo amor de Deus. Lembram dela?
socialista morena. Usa a morte do Silvio Santos para destilar veneno. Nada de bom ou palavra de conforto à família. Esse é o ódio do bem. Olha isso aqui. Hoje morreu um gênio da manipulação midiática, do enriquecimento às custas da bajulação de ditadores da exploração da esperança do povo pobre. Racista, homofóbico, machista, classista, cruel. Morreu antes ele do que eu. Nossa. Parabéns para a esquerda. A esquerda é só amor, né? Sim. Sabe, é uma gente tão tosca, tão nojenta, que, sabe, não sabe sentir a dor da perda dos outros. Isso aqui não é só a esquerda, não. Tem gente da direita que faz isso também. Mas assim, cara, perder uma pessoa, um cara igual o Silvio Santos, que era amado por milhões de pessoas. O cara deixou um legado no Brasil. E quem é sabe, uma pessoa como essa que vem tripudiar e curtir a morte, né, do outro? É assim, é insano demais, né? É insano demais como que essa gente tosca consegue mentir na cara dura que não, é o governo do amor, é o espectro do amor. E tem gente que acredita. Mas por falar em acreditar, né, tem um perfil que chama Corte do Olavo, Olavo de Carvalho. Ele fez uma publicação. O Olavo comenta sobre os milicos e Jair Bolsonaro. Cara, vocês vão ficar bravos com o que eu vou postar agora. Mas é o seguinte, quando tinha um monte de gente na porta do quartel, eu já contei essa história para vocês. Quando tinha um monte de gente na porta do quartel, eu falava, esse povo é doido. Esse povo tá aí confiando em militar. Militar não tá nem aí com o Brasil, não. Os caras só pensam no umbigo deles. Não estão preocupados com o Brasil, não. Não estão preocupados de jeito nenhum. Cara, o que eu perdi de inscrito, igual agora, quando eu tô falando do Pablo Marçal. Nossa, tá? Eu tô perdendo inscrito já. O pessoal já tá ficando bravo comigo. Mas eu tinha dito que, cara, ó, isso aqui não vai dar em nada, as pessoas vão entrar em problema. Falei. Cara, teve influenciador aí de direita, cara grande, na época meu canal era bem menor, teve cara grande que apareceu e esse cara é o isentão, tá tentando tirar os patriotas do rumo, militares é a única barreira entre nós e o comunismo. Eu ouvi isso, mas eu ouvi isso muito. Aí o que aconteceu? Beleza, 8 de janeiro, né? Aí todo mundo, nossa, o cara dava certo, ganhei quase 100 mil seguidores num dia. Todo mundo voltou para ver aquele vídeo, o vídeo que eu tinha falado sobre os militares, todo mundo voltou para ver o vídeo bateu muita visualização e o povo voltou a se inscrever. Eu tinha visto esse vídeo do Olavo de Carvalho. Esse vídeo do Olavo de Carvalho, né, foi bem antes, o Olavo morreu antes, tá? Será que o Olavo tinha razão ou será que ele falou besteira? Fala para mim aí, tá? Deixa seu comentário. Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos, tudo foi para isso, só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores, sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. Ele não percebe que com isso ele dá toda a liberdade para os comunistas e amarra a mão dos anticomunistas. Portanto, é o quê? Colaboracionista. É o que esses caras fardados todos são. Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles, mas era outra geração de generais, gente. Ainda havia gente de valor naquela época. Hoje eu não vejo mais nenhum. São todos assim. Porque, veja, o Bolsonaro é um excelente administrador da coisa pública. Esse negócio que ele fez lá no Rio São Francisco, que todo mundo está 50 anos prometendo fazer, ele vai lá e faz. Isso é a prova de que ele está resolvendo muito problema na esfera econômica, agrícola, de obras públicas. Tudo isso, ele é excelente administrador, mas ele desistiu da luta ideológica que era, no início, o objetivo da sua vida política. Ele disse isso no jantar que teve aqui na Embaixada. Ele disse: o objetivo da minha vida era a luta contra o comunismo. Já deixou de ser, gente. Ele nada está fazendo contra o comunismo e nada está fazendo para proteger os presos políticos que se tornaram presos políticos por apoiá-lo. Tudo. E aí?
O que vocês têm a falar sobre isso? É o Olavo de Carvalho falando. Na época, o Olavo de Carvalho foi chamado de traidor por dizer isso aí. Só tem uma pergunta para vocês. Hoje, essa galera aí é comunista. Boulos, essa turma aí, não tenho dúvida disso não, tá? O Lula mesmo falou que não se ofende. Então, não é uma ofensa eu falar isso, que o Lula é um aspirante a comunista. Ele falou que para ele é um orgulho, então não estou ofendendo, né? É orgulho para ele. E aí, o que você me diz sobre isso aí, né? Será que essa galera está querendo barrar mesmo, enfrentar mesmo, tirar o comunismo do poder, ou está se aliando com o comunismo? O que é? Você discorda do Olavo de Carvalho ou não? Estou falando sobre os militares, tá? O Bolsonaro é um caso à parte. O Bolsonaro, hoje, cara, a vida desse cara é um inferno. Eu trocaria o meu lugar com o do Bolsonaro? Nunca. Mas nunca. Esse cara cometeu o maior erro da vida dele, o Bolsonaro. O maior erro da vida dele foi dizer, eu vou ser presidente para mudar o sistema. Qual é o erro da vida dele? Hoje, ele sabe que ou ele é refém do PL, do Costa Neto e do sistema, ou eles vão prender até a filhinha Laura dele. Ele sabe disso. Então, cara, eu imagino como que é a cabeça desse cara, tá? Fique imaginando. Então, eu não queria estar na pele dele, para ser sincero com vocês, tá? O sistema é bruto, e hoje a gente entende, né? Foi o Bolsonaro que mostrou isso pra gente. Hoje a gente entende como que ele funciona. Só que o Bolsonaro não conseguiu. O sistema foi mais forte, né? Os militares, e confiou nas pessoas erradas. Da mesma forma que o Bolsonaro acreditou que os militares eram um arauto pelo liberalismo, Não, nada disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.